Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Chegamos na nossa revisão de véspera do concurso do Paraná Previdência. Gente, quanto tempo, né, de preparação, o tempo que nós dedicamos. Louvado seja o nome do Senhor sempre, gente, sempre, sempre. E eu não poderia deixar de fazer essa revisão pelo canal do curso Aprobare. O Aprobare foi o primeiro curso que me deu oportunidade de dar aula, isso há mais ou menos, creio eu, uns 4 anos atrás. Então, graças a Deus, eu dou aula desde os 18 anos. Então, eventualmente, para quem não me conhece, eu sou Rebeca Costa. É algo que eu não costumo falar, mas eu tenho 22 anos, então eu dou aula com a Probare desde ali mais ou menos os 18 anos. Então, eu me lembro que quando eu comecei, eu estava no terceiro período da minha faculdade, para vocês terem ideia. Então, a dona Dalete, que é a dona do curso Aprobare, eu lembro que uma professora minha me indicou para ela, e ela, muito usada por Deus, de braços abertos, me acolheu. E graças a Deus eu estou com eles até hoje. E como forma de carinho, eu falei com ela, falei, dona Dalete, eu quero fazer a revisão de véspera para o pessoal do Paraná Previdência pelo canal do Aprobare. E graças a Deus estamos aqui hoje, tá, gente? Essa aula, ela já está gravada, tá? Eu estou gravando ela no dia 24/1. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode mandar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Vocês podem colocar nos comentários que eu vou estar ali respondendo, procurando responder vocês. Tá bom, pessoal? Maravilha? Nós teremos qual revisão? Revisão de legislação. Beleza? Revisão de legislação. Então, vamos lá começar então, pessoal, pela nossa primeira questão. Nós vamos passar um pouquinho por direito administrativo, depois por leis voltadas ali mais para a questão previdenciária. E nós também depois vamos passar um pouquinho pela MPT, tá? Pela portaria, só ali para relembrarmos alguns conceitos mais ali específicos de direito previdenciário, beleza? Olha lá. Banca 2025. Ó, banca, essa foi boa, né, gente? Ano 2025. Olha só, as questões nem todas são da OCP, tá? Por quê? Porque às vezes não tem tanta questão assim. Então a gente vai pegando outras questões de outras bancas. No serviço público, os princípios éticos são essenciais para garantir uma administração transparente, justa e comprometida bem-estar da sociedade. Considere a situação de um servidor que, ao pensar em seu superior, uma decisão que favorece fornecedor específico, sem justificativa clara, decide comunicar o ocorrido aos órgãos competentes. Qual princípio ético o servidor está praticando ao adotar essa postura? Então, olha lá. Qual que é a palavra-chave aqui para você? Primeiramente, favorecimento. Cuidado, tá? Favorecimento. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque quando eu falo de favorecimento, eu estou falando que aquela pessoa, aquele superior, ele favoreceu. Então, ele beneficiou uma pessoa específica, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, que é o caso aqui. Então, toma muito cuidado com isso. Então, favorecimento fere de forma muito forte o princípio da impessoalidade. Maravilha? Antes de nós resolvermos essa questão, vamos recapitular quais são os princípios da administração pública? Primeiramente, os princípios da administração pública, eles estão lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Quais são os princípios? Vamos lá que eu vou te explicar. Conhecemos como limpe. Esse princípio, gente, ele tem que estar na sua tela inicial do telefone. Vai
print lá do artigo 37, coloca na tela, coloca um papel de parede no seu quarto. Porque o artigo 37 da Constituição Federal, ele é mais do que essencial, ele é super essencial para que você venha entender como deve ser pautada a atuação da administração pública. Então, olha lá, legalidade e impessoalidade, beleza? M, moralidade. P, publicidade. E letra E, eficiência. Rapidamente. Legalidade. Todos os atos da administração, eles precisam estar pautados na lei. Então, a administração, ela não pode fazer algo que não esteja na lei. Porque a legalidade para a gente, a legalidade para o direito, para a administração pública é diferente. Por quê? Se eu falo da legalidade para nós particulares, como que ela funciona? Está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo se não em virtude de lei. Ou seja, basicamente, nós particulares, nós vamos fazer o que a lei não proíbe. Então, por exemplo, camisa branca hoje, gravando essa aula para vocês uma sexta-feira. Não fala, não pode usar camisa branca às sextas-feiras. Por quê? Um exemplo. Porque, vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ah, tá. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui no município, moro em São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, o que acontece? Dias da semana, tem alguns dias da semana em que o trânsito ele fica invertido. Então, por exemplo, no caso para ônibus. No sentido indo, o ônibus vem no sentido voltando. Eles separam a pista, eles isolam uma parte da pista para fazer essa inversão. Por quê? Porque aqui você sabe como é horário de pico, então horário em que o trânsito está muito intenso. Então, por que isso é feito? Porque tem uma lei, provavelmente, né? Nunca vi, mas, né? Tem que ser. Então, eu tenho ali. Quando eu falo lei, eu vou falando assim, de modo geral, tá, gente? Um decreto, enfim. Mas tem algo ali que fala: olha, isso pode ser feito. Senão não poderia. Você quer fazer isso? Não, eu vou tirar da pista. Eu não, meu pai dirige. De falar assim, filho tá atrasado. Tem uma inversão na pista. Não tem como. Porque a lei só permite em casos excepcionais. Então, a administração só vai fazer o que está na lei. Se a administração falar pode, vai fazer. E se a administração não falar nada, não faz. Não faz. Para a gente é diferente. Se a administração falar assim, eu quero fazer isso aqui está na lei? Não, não está na lei. Então você não vai fazer. É diferente para a gente. Se não está na lei, a gente pode fazer. Para a administração, não. Impessoalidade. Todos os atos da administração precisam ser impessoais, ou seja, esse superior que ele favoreceu alguém, ele favoreceu um fornecedor específico, ele feriu o princípio da impessoalidade. Eu costumo ainda brincar com os alunos assim, vamos supor que você vai pegar a condução, um ônibus cedo, você vai lá pegar um ônibus cedo, que você tem que ir na prefeitura resolver questões de PTU. Aí você chega lá na prefeitura cansado, exausto, você pegou o ônibus lotado. Aí você chega lá na prefeitura, o servidor tem um descaramento de falar para você assim: Fulano, é porque atrás de você na fila tá minha mãe. Será que eu posso atender ela primeiro? Opa! Olha o princípio da impessoalidade. Eu não posso favorecer ninguém e nem prejudicar nenhum grupo específico. Tá entendendo? Claro, uma coisa é prioridade. Não confunda. Uma coisa é um ato que favorece alguém. Outra coisa é um ato de prioridade. Por exemplo, eu sempre falo desse caso. Deve ter mais ou menos uns 3 anos.
eu tive. Até esqueci o nome. Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome. Enfim, eu fiquei muito ruim. Foi uma gripe, ela ficou muito forte, muito forte. Sinusite. Tive sinusite. Só que eu não sabia que era sinusite. Foi muito forte. Fui pro médico. Fui pro médico e tinha uma placa lá de todo tamanho, falando dos níveis, né? Dos graus de emergência. Eu fiquei lá esperando. Provavelmente várias pessoas passaram na minha frente depois que eu cheguei. Mas por que elas passaram na frente? Porque elas são prioridade. Fiz o medicamento que a médica receitou, tive medicamento. Eu tive uma gravidez de medicamento. O que eu tive que fazer? Eu tive que voltar ao médico. Quando eu voltei ao médico, assim que eu cheguei, gente, eu entrei. Não levou 5 anos. Porque no meu caso era urgente. Aí, se alguém falasse assim, pode chegar, eu tô aqui há 2 horas esperando. Acabou de chegar e já vai entrar? Ah lá, a enfermeira está aparecendo. Não, não tá. É questão de emergência. Então, cuidado. Se cair algo na sua prova assim, então, muito cuidado. Uma coisa é emergência, outra coisa é impessoalidade, tá? Moralidade. Muitas das vezes, o princípio da moralidade ele é confundido com o princípio da legalidade. Quando eu falo princípio da moralidade, eu estou falando mais de uma questão ali de boa fé, né? Do servidor agir com boa fé, probidade, uma atuação honesta. Eu falo mais de uma questão, pensa assim comigo, de caráter. Tá? Então, poxa, aquele servidor ele tem uma atuação de boa fé. Então, é algo mais voltado para o caráter, tá? Publicidade. Via de regra, gente, todos os atos da administração são públicos. Por que eu falo via de regra? Pode ter exceção. Possa ser que tenha algum ato da administração que ele não possa ser divulgado, né? Pode ser que, pelo seu caráter sigiloso, eu não possa divulgar esse ato. Então, via de regra, os atos são públicos. Por exemplo, Maria foi nomeada. Esse ato é público. Vamos supor que a prefeitura vai fazer ali, vai abrir um procedimento licitatório. É uma informação pública, todos vão ter conhecimento. Então, via de regra, todos os atos da administração serão publicados, salvo, ou seja, exceto se eventualmente aquela informação for sigilosa. Beleza? E eficiência? Os atos precisam buscar finalidades eficientes. Não adianta, um exemplo. Mãe que é assim, né? Eu falo por conta da minha mãe, e ela deve estar ouvindo, quero escutar as aulas que eu gravo. A minha mãe, né, assim, ela gosta de ser eficiente no mercado. Para ela não faz sentido se, isso aqui é mais caro do que, um exemplo, esse detergente é mais caro que o outro, tá bom. Mas qual que é melhor? Qual que é mais eficiente? É o mais barato? Por que eu vou levar o mais caro? Só porque ele é mais caro? Não vou ficar aqui falando marca, né? Eu já deve até ter pensado já. Mas, enfim, eu preciso sim, se não adianta querer ter eu vou gastar muito dinheiro numa coisa suficiente para dinheiro. Por exemplo, você tá fácil. Eu uso aqui, ó, as lâmpadas. Eu tenho 3 lâmpadas aqui. Uma de cada lado e uma atrás do computador. Eu tô usando 3 lâmpadas. São lâmpadas baratas. São lâmpadas, né, que a gente compra na internet, mas graças a Deus são muito boas. Então, olha só. Tipo, chegar numa loja, pagar 100, 200, 300 reais uma lâmpada. Isso é suficiente pra mim. Tá entendendo? Maravilha? Maravilha. Nesse caso aqui, qual princípio ético o servidor praticou? Então, o servidor ficou sabendo que ser superior hierárquico favoreceu um fornecedor específico. Aí ele foi lá e denunciou essa prática. Então vamos lá. Qual princípio ele adotou? Publicidade? Não, ele não tem nada de ato aqui público. Não tem publicidade, não. Eficiência? Não sei. Possibilidade? Possibilidade. Tá vendo? Foi um ato. Aqui vamos pensar esse ato do servidor foi um ato honrado, foi um ato honroso. Ele foi assim, ele foi justo. Palavra boa, né? Ele foi justo, ele foi honesto. Ó, outra palavra. Ele foi honesto ao chegar e falar o que aconteceu, tá? Maravilha?
Mais uma, 2024. No que tange à estabilidade do servidor, é correto afirmar que, vamos lá, depois eu vou voltando e falando o que é a estabilidade. Letra A. Não, primeiro eu vou explicar para você. Eu vou usar essa tela aqui, gente, só porque ela tá mais limpinha, tá? Quando eu falo, gente, do servidor público, ele tem possibilidade, a garantia de adquirir estabilidade. Certo? Estabilidade. Só que essa estabilidade, ela não é automática. Então, assim, suponhamos, o Joaquim foi lá, prestou um concurso. Ele foi nomeado, tomou posse e entrou em exercício. Automaticamente, no dia que ele entrou em exercício, ele adquire estabilidade? Não. A estabilidade não é automática. A estabilidade só vem depois da aprovação em estágio probatório. A estabilidade só vem depois do estágio probatório. A aprovação em estágio probatório. Por quê? Porque o estágio probatório ele tem uma duração de 3 anos. Cuidado, por quê? Antes, a duração do estágio probatório era de 2 anos. Porém, o artigo 41 da Constituição Federal de 88 alterou para 3 anos. Cuidado, por quê? Porque as provas amam colocar que o período de estágio probatório são de 2 anos. Porém, é mentira. O período para aprovação em estágio probatório são de 3 anos. Maravilha? E aí, gente, durante esse período dos 3 anos, o que acontece? O servidor vai passar pelo que a gente chama de avaliação periódica de desempenho. De desempenho. O que é essa avaliação periódica de desempenho? Que o servidor passar literalmente por uma avaliação. Então, por exemplo, suponhamos, vai analisar competência do servidor, compromisso, qualidade dos elementos que serão ali analisados para saber se o servidor vai ou não adquirir estabilidade. Maravilha? Maravilha. Mas quais são os pontos aqui essenciais que eu quero que você saiba? Primeiro, são 3 anos de estágio probatório. Segundo, a estabilidade não é automática. Não é automática. Maravilha? O servidor precisa ser aprovado em estágio probatório. Aí eu te pergunto, tá bom. E se aprovado em estágio probatório? Aí eu te pergunto o seguinte: e se ele não for. Opa, meu microfone caiu. Desculpa, gente, bati a mão. Calma. Calma aí, Rebeca. No estágio probatório, o que acontece? O que vai acontecer com ele? Se ele não for aprovado, simplesmente ele será exonerado. Ele será exonerado. E cuidado que outro ponto que eu quero falar com você, já como diz minha mãe, né? Já pegando aqui o gancho aqui da situação, já pegando aqui já tem um momento propício para falar disso. Quando eu falo de demissão, é diferente de exoneração. Cuidado. Por que eu estou falando isso? Demissão é penalidade. Demissão é aplicação de penalidade. E a exoneração é o simples desligamento do servidor. Tanto que a exoneração ela pode ser feita a pedido do servidor ou de ofício da administração pública. Então, cuidado, demissão é
Pode. Exoneração e desligamento. Beleza? Então, olha lá. A estabilidade do servidor público será adquirida ao servidor habilitado em processo seletivo. Processo seletivo e empossado. Peraí, deixa eu ver um negócio. Epa, sem querer eu mostrei. Tá, peraí, gente. Acho que eu. Epa, já coloquei a resposta certa. Mas enfim, vamos treinar. Em cargo de ouvido a completar 1 ano de efetivo exercício? Não, são quantos anos que eu falei para vocês? 3 anos. Gente, dica de prova. Se caiu uma questão dessa na sua prova perguntando porque pediu direito administrativo, então a probabilidade de perguntar alguma coisa sobre estágio probatório é muito grande. Se eventualmente perguntar, fica atento aos 3 anos. Mas não fala assim, eu não vou ler a questão não, porque a Rebeca falou para prestar atenção só nos 3 anos, então se não tiver 3 anos, ela tá toda errada. Cuidado! Leia, mas tenha na sua mente que são 3 anos. Letra B. A estabilidade do servidor público será adquirida ao servidor habilitado em processo seletivo e empossado em cargo de chefimento ao completar 2 anos? Não. C. Ao completar 2 anos? Não. Eu já vou pular aqui porque a gente tem tempo, né? Olha só, gente. Outro ponto que estava errado, por isso eu estava até olhando, né? Não é processo seletivo. É o quê? É concurso público. Maravilha? Acerta aqui a letra D, porque fala, né? Adquirir em concurso público e ao completar 3 anos de efetivo exercício. Aqui não é, porque fala, a letra E fala 1 ano, tá errado. Aí eu coloquei esse mapa mental aqui. Fica mais fácil, ó. Para adquirir estabilidade, são 3 anos de efetivo exercício, que é o estágio probatório. Maravilha? Mais uma. 2024. Dentre os princípios administrativos, ou seja, lá do artigo 37, assinale a alternativa que não condiz com os princípios expressos. Olha só, eu estou procurando a alternativa errada. 2 pontos que eu quero falar com vocês. O artigo 37 da Constituição Federal, ele elenca os princípios expressos da administração pública. Como assim, Rebeca? Eu tenho outros princípios da administração. Exemplo, lá na lei de licitação. Lá na lei de licitação, eu tenho uma série de princípios. Mas nesse caso aqui, nessa questão, me pediu os princípios expressos, ou seja, é o LIMP. Maravilha? Segunda coisa, não grava só o LIMP. LIMP. Por quê? Porque ao invés de legalidade, eles podem colocar legitimidade. Ao invés de impessoalidade, eles podem colocar Não, sei lá, pensa numa palavra aí, gente. Indisponibilidade. Ao invés do M de moralidade, eles podem colocar M de. Não sei, alguma palavra aí com M. Ao invés do P de publicidade, pode colocar P de promoção, pessoalidade. Então, cuidado, grava por completo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Qual que não faz parte? Letra A, moralidade. Moralidade faz parte. Letra B, economicidade. C, tá certo, publicidade. Legalidade está certo, impessoalidade. Economicidade está o quê? Errado. Aí eu te falo, se você gravar só o E, é de eficiência. Não de economicidade. Aí você pode pensar assim, poxa, mas parece que tá tudo tão certinho, mas não tá tudo tão certinho, não. A economicidade foi um intruso aqui que entrou no meio. Cuidado. Para ficar mais fácil. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembra do rodo, da vassoura? Por isso que a gente usa o quê? LIMP. 2024. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado fundamenta muitas das prerrogativas e limitações da administração pública. Sobre as consequências desse princípio para o direito administrativo, essa é a alternativa correta. Gente, a supremacia do interesse público sobre o direito
privado é no sentido assim, vamos supor, o seu Joaquim, ele está vendendo comida estragada na cidade. Ele tem um mercado, está vendendo comida estragada. De ter seu mercado certo, a Constituição garante, né, o livre exercício do trabalho, enfim, ele tem ali a sua liberdade de poder abrir o seu comércio. Mas, olha só, o comércio dele, a liberdade dele de abrir o comércio está afetando a população. Então, é basicamente assim, o direito que ele tem de ir lá, investir, ter o seu estabelecimento, ele está ferindo a saúde, a segurança, ou seja, a supremacia do interesse público, ou seja, poder público ir lá interditar o estabelecimento. Deixa eu só subir o negócio da minha cadeira aqui, gente, pronto. O fato da administração ir lá interditar o comércio dele, ai, mas coitado, ele tem o direito de ter o seu mercado certo, mas o direito privado dele está interferindo negativamente na população. Então, sim, o poder público vai estar ali, então, obviamente, dentro dos seus limites, ele vai estar exercendo poder sobre o direito privado. Beleza? Letra A. A administração pública pode anular contratos privados sem indenização sempre que considerar conveniente ao interesse público. B. O princípio permite que a administração pública utilize bens particulares sem autorização ou indenização, se necessário ao interesse coletivo. C. A aplicação desse princípio implica que atos administrativos podem ser revogados pelo Poder Judiciário caso contrário ao interesse público. Letra D. Esse princípio confere à administração poderes extraordinários para restringir direitos particulares, desde que respeitados os limites legais e observada a razoabilidade. E aí, se fosse você na sua prova amanhã? Letra D. A administração tem poderes extraordinários para restringir direitos. Foi o caso do exemplo do mercado. O seu Zezinho tem o direito de liberdade, né, da livre iniciativa do trabalho, só que o direito dele, o direito particular dele de ter o seu negócio, está afetando o quê? A coletividade. Opa! Ui, peraí, gente. Peraí. Tá. Eu tinha apertado aqui uma câmerazinha, não sabia se interferia. Beleza? Então, afetou o coletivo. 2024. Um dos princípios fundamentais da administração pública é a impessoalidade, que tem como objetivo, letra A, priorizar o interesse público e impedir a influência de interesses pessoais no exercício da função pública. B, focar em resultados financeiros, visando a eficiência, busca de resultado financeiro, gente. Letra C, permitir que o administrador tome decisões com base em interesses individuais? Negativo. Imagina só, isso já caiu em prova. Citou o exemplo, acho que de um prefeito, que ele tinha mandado asfaltar a rua, e essa rua dava para um sítio, acho que da avó dele, e ele queria que asfaltasse aquela rua, porque a avó dele estava tentando vender o sítio. Então, ali, né, a rua asfaltada iria valorizar o imóvel que ela estava vendendo, ou seja, ele mandou asfaltar pensando no interesse individual. Letra D. Privilegiar demitivo determinado servidor. Essa aqui eu não vou nem ler. Correta é a letra A. Beleza? 2024. Não representa pessoa jurídica, direito público, integrante, administração pública direta. A gente precisa falar sobre isso também. Gente, quando nós falamos da administração, eu vou fazer uma letra bem bonitinha, gente, bem linda, que minha letra tem hora que eu vou te falar. A administração, ela se organiza, eu vou chamar de dois setores, tá? A administração direta e a administração indireta. Maravilha? Quem compõe a administração pública direta? União, os estados, o Distrito Federal
e os municípios. Maravilha? E aqui entra também os ministérios e as secretarias. Exemplo, o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, enfim, tá? E a administração pública indireta, quem compõe? As autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Maravilha? Maravilha. Quando eu falo na administração pública direta, eu falo que o exercício é feito de forma centralizada. Administração pública indireta é descentralizada. Maravilha? Olha só, eu vou dar um exemplo, tá? Aqui em casa mesmo, eu gosto sempre de dar esse exemplo com a minha família. Teve uma aluna, gente, muito bacana, graças a Deus. Ela falou assim que quando eu dou exemplo com a minha família, são exemplos legais que ela gravou na hora da prova. Olha só, a administração centralizada. Aqui em casa, meu pai e minha mãe. E aí, o que acontece? A minha mãe, suponhamos, meu pai é a União, minha mãe é o Estado, eu sou município, tá? Aí a minha mãe, ela tem a responsabilidade de limpar a cozinha. A cozinha é ela que limpa. Ou seja, é ela que quer limpar. Beleza? Ela vai fazer. Ela não vai delegar esse serviço para ninguém. Negativo. Não vai. Supor que a minha mãe, ela fala assim: "Nossa, eu tô cansada. Cansada. Eu vou chamar uma colega minha do trabalho porque ela faz limpeza, né? Trabalha com limpeza. Eu vou chamar ela para dar uma limpeza." Ela está delegando um trabalho para a administração pública indireta. É como se o município falasse assim: "Ah, peraí, nós temos que ter um instituto de." Só um exemplo. Nós temos que ter um instituto de previdência. Legal. Eu vou citar um exemplo de um outro concurso que nós estamos fazendo lá pelo Desafio no Concurso, que é o IPMO, Instituto de Previdência no município de Osasco. E o Instituto de Previdência é uma autarquia. Você fala assim: "Poxa, nós temos que ter alguém para cuidar da previdência do servidor." Vamos fazer o seguinte, então, vamos delegar esse serviço para uma autarquia fazer isso no nosso lugar? Isso é descentralizar um serviço. É um dos entes federativos passar o serviço para outro. Mas eu falei para vocês que entram nesses casos da administração pública indireta a secretaria e os ministérios. Quando eu falo da secretaria e ministério, eles são órgãos, gente, de desconcentração. Por quê? Porque eles estão, isso aqui é o município, tá? Aí tá aqui, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria. Então, assim, isso é o município. É como se o município, é como se a mãe, um exemplo. A minha mãe é o estado, a minha mãe é o município. Aí a minha mãe fala assim: "Poxa, eu vou delegar o serviço aqui da casa para mim." Aí ela vai delegar para mim e pro meu pai. Nós somos de dentro. Ela vai compartilhar o trabalho com os de dentro. É a mesma coisa que o município vai delegar os trabalhos para a secretaria que fazem parte dele. A secretaria, gente, é um órgão pertencente ao município. Agora, na descentralização, não.
É administração pública direta para cá e indireta para lá. Então, a administração pública direta delega serviço para a administração pública indireta. A administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, já são outras pessoas jurídicas. Por isso que eu dei o exemplo que ela delegou o serviço para a colega dela, que é uma outra pessoa aqui. Entendeu? Na desconcentração, você vai transferir o trabalho para quem já faz parte dele. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, enfim, as secretarias. Maravilha? Quem não representa, então, a administração pública direta? Fundação, Distrito Federal, Estado, Município, a União. Fundação, porque fundação é o quê? A administração pública indireta. Maravilha? Para ficar mais fácil, olha lá, administração pública direta. O EDFM, União, Estados, DF, Municípios. E administração pública indireta? Fase, fundação, autarquia, sociedade, economia mista, empresa pública. Beleza? Agora vamos mudar um pouquinho e vamos falar do sistema de seguridade. Agora vamos falar de assuntos previdenciários. Olha lá. De acordo com a Lei 12.398, que dispõe o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, é correto afirmar que a Paraná Previdência não poderá manter coordenadorias de representação regional e agências de atendimento em outras localidades. Letra B. Serão obrigatoriamente inscritos no Paraná Previdência servidores públicos estaduais ativos com vínculo funcional permanente de todos os poderes, inclusive os empregados públicos, juntamente com os comissionados temporários? Errado. Por quê? Quem assistiu às aulas lá no Desafiando Concursos, deixa eu colocar aqui, ó, errado. Por quê? Empregado público e comissionado em temporário, eles são filiados a qual regime? Ao RGPS. Maravilha? C. Segurados ativos. Opa! Vocês vão virar a resposta, né, gente? Gente, eu vou dar só uma pausa para tomar uma água. Só um minuto. Pronto, gente. 37 minutos falando sem tomar água. Não dá. E agora que eu tô dando uma reduzida em água, gente. Ah, e uma dica, tá? Quando você estiver estudando, tem que ter água do lado. Só que não como eu fazia. Acho que eu chegava a tomar uns 4, 5 litros de água por dia, depois que eu fui ver que fazia mal. Bem que minha mãe, na verdade, me avisava, né? Minha mãe e meu pai. Mas enfim, então sempre dá uma equilibrada, tá, gente? Então, olha lá. Segurados ativos. Os servidores públicos estaduais ativos e militares, da ativa ou em disponibilidade, inscritos no Paraná Previdência. Tá certo, né? Você já viu a resposta mesmo? Já viu a resposta? Ficou até sem graça agora. Beleza? Julgue o item acerca da Lei 2.398 sobre o regime de previdência complementar. Gente, nós temos 3 tipos de regime: o RGPS, o RPPS e o regime complementar. Ah, e eu não vou ficar falando muito agora sobre RPPS, enfim, porque no finalzinho da aula nós vamos lá para a portaria, tá? Aí lá nós vamos fazer uma recapitulação. Belezinha? Eu vou tentar chegar em 1 hora certinho de aula. Nós já vamos para 40 minutos. Então, mais 20 minutinhos a gente já fecha. Beleza? O regime geral de previdência. O RPPS é o regime próprio de previdência. E o RC é o regime complementar. O RG, o RG, o RG, o RC, regime complementar. Obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Obrigatório é o RGPS e o RPPS. E cuidado, nós ainda vamos ter uma questão sobre isso. Vamos supor que esse servidor aqui, não, que cara de mal, gente, é o João. Aí o João, ele é filiado ao RPPS. Aí vamos supor que ele te pergunta assim, fulana, eu posso me filiar ali ao RGPS? A resposta é não.
Não pode. Por quê? Porque a Constituição veda. Porque os dois são regimes obrigatórios. Beleza? Olha lá. Aposentadoria por invalidez permanente será concedida ao segurado ativo que for considerado temporariamente incapacitado para o cargo público por motivo de deficiência física, mental ou fisiológica. Certo ou errado? Errado. Invalidez permanente. Cuidado. Uma coisa é eu falar invalidez permanente e outra coisa é eu falar redução de capacidade. Eu até trouxe um mapa mental sobre aqui, ó. Deixa eu pular para cá só. Ah, slide inclusive, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. É, o próximo slide inclusive, olha só. Cuidado, uma coisa é eu falar invalidez permanente e redução de capacidade. Se eu a redução da sua capacidade física ou mental, ou seja, a sua capacidade diminuiu. O que vai acontecer com ele? Ele será readaptado em outro cargo. Inclusive, a readaptação é forma de provimento derivado, ou seja, ele vai ser readaptado a um cargo compatível com a sua limitação. Ou seja, redução de capacidade. Se ele tem uma redução, ele vai ter uma redução. Aqui o caso da Dona Maria. Dona Maria, mediante uma perícia médica realizada pela Paraná Previdência, ficou comprovado que ele está com capacidade definitiva ou permanente. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser aposentada por invalidez, incapacidade ou invalidez. Por quê? Porque ela perdeu a capacidade. Então não tem como ela ser readaptada. Mas agora o seu Antônio não. O seu Antônio ele vai ser readaptado, porque eu tive uma redução no caso dele. Beleza? Maravilha. Artigo 2º da portaria MTE, cuidado, não é MTE, MTE 1467, assinar a alternativa com a sequência correta. Então, olha lá. Regime próprio de previdência, então RPPS, benefício previdenciário, unidade gestora e recursos previdenciários. Então, vamos ver. Entidade ou órgão único de natureza pública de cada ente federativo, abrangendo todos. Eu vou fazer o seguinte, porque essa questão aqui tem que ficar assinalando. Então, eu vou fazer o seguinte, já vou pular para a questão certa para a gente ver. Melhor, porque senão eu vou ler tudo e tem que ficar assinalando. Então, olha lá. 3, 1, 4 e 2. Então, olha lá. Opa! A entidade ou órgão único é o quê? Ele é a unidade gestora, certo? Regime de previdência instituído no âmbito é o RPPS, maravilha. As contribuições qualquer valores, número 4, e aposentadoria e pensão por morte, número 2, ou seja, recursos previdenciários e benefícios previdenciários. Gente, quando eu falo de benefício previdenciário, eu falo, no caso, né, pensão por morte, principalmente aqui uma das, né, pensão por morte. Maravilha? Maravilha. De Previdência Social, assinale as alternativas e assinale a alternativa que aponta a correta. Letra A. O RPPS terá caráter contributivo e solidário, dispensada a exigência do equilíbrio financeiro e atuarial? Errado. Quem viu as nossas aulas viu que o equilíbrio financeiro e atuarial é uma das características, ou seja, uma das características do RPPS. Letra B. O RPPS abrange os empregados públicos? Errado, não abrange. O empregado público é o RGPS.
C. São segurados na condição de beneficiários dependentes em gozo de pensão por morte dos aposentados, exceto os casos definidos em lei. Ou letra D, a perda da condição de segurado do RPPS ocorrerá nas hipóteses de morte, exoneração, demissão, cassação de aposentadoria, transcurso do tempo de duração ou demais condições da pensão por morte previstas em lei, do ente federativo ou em razão de decisão judicial. E aí? Letra D. Então, a perda de condição do segurado. Morte, porque o servidor faleceu. Exoneração, porque o servidor foi desligado. Demissão, porque o servidor sofreu uma penalidade. Cassação da aposentadoria e assim por diante, tá? Mais uma, 2024. José Antônio Ribeiro de Moraes exerceu a vereança, ou seja, ele era vereador. Ele era vereador por 3 mandatos. Então, ele ficou 3 mandatos exercendo ali a sua função de agente político. Antes disso, ele era servidor público estadual, mas não exercendo o cargo em vista da sua carreira enquanto vereador. Então, obviamente. Então, ele era servidor, mas ele teve que se desligar da função de agente público para se tornar agente político. Beleza? Maravilha. Ao final dos mandatos, ele decidiu não mais se envolver na vida pública. Ele não quis mais ser vereador. E ele iniciou uma investigação sobre a possibilidade de se aposentar. E resolveu perguntar ao procurador jurídico da Câmara alguns detalhes. Foi a dúvida do José. Segurado do regime próprio enquanto ele estava como servidor, certo? Olha só. Sendo segurado do regime próprio, como ficaria a sua situação? Tendo em vista o presente caso, a partir exclusivamente do texto constitucional, é correto afirmar que. Então, a dúvida dele é: eu era vereador, mas agora eu não sou mais. Eu era servidor antes de exercer o meu cargo de agente político. E eu era, então, filiada ao RPPS. Agora, como fica a situação, já que eu quero me aposentar? Letra A. Ele vai ser filiado a esse regime no ente federativo de origem? Letra B. Ele será automaticamente transferido do regime para o regime geral de previdência? Errado. Nada a ver. Negativo. Ele estaria no no RGPS, no regime geral, se ele não fosse servidor. C. Podemos José Antônio, enquanto servidor, optar pelo regime mais benéfico? Errado. Porque senão poderia atrapalhar na sua aposentadoria, né? Porque se ele fosse filiado ao RGPS, ele só seria filiado por conta do mandato que ele exerceu. D. Se ele é imputado a regime específico municipal, negativo. Não existe, gente. Só existe o RGPS, RPPS e o complementar. Então, nesse caso, alternativa certa, alternativa letra A. Ele permanecerá afiliado ao RPPS. Maravilha? Bom, pessoal, eu vou trocar aqui o nosso material. Só um minutinho. Voltamos aqui, gente. Agora nós vamos analisar um pouquinho. Confia ao Senhor as tuas obras, seus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Olha, gente, que versículo maravilhoso, né? Para esse nosso momento. Eu coloquei aqui na portaria MTP só para a gente ter uma noção, tá? Só para a gente aqui recapitular um pouquinho. Olha lá. O que é ente federativo? União, estados, DF, municípios. O que é o regime próprio de previdência? É um regime de previdência instituído no âmbito dos entes federativos que assegure por lei aos seus segurados os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Gente, presta atenção. Deixa eu pegar uma tela aqui mais. Quero pegar uma tela aqui que eu possa escrever. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa última aqui, tá? Olha só. Vamos recapitular. Quando eu falo do RPPS, ele é diferente do RGPS. O RPPS, ele é ele é o regime próprio de previdência social. Ou seja, o RPPS, ele só vai abranger servidores.
Rebeca, mas o empregado público e o comissionado e o temporário? Aqui, no RGPS. O RGPS, gente, ele é um regime geral. Então, quem é CLT, empregado público, quem é comissionado, quem é temporário, beleza? Maravilha? Maravilha. Então, olha lá. Deixa eu voltar aqui. Maravilha. Vamos ver aqui os próximos conceitos com vocês. Então, olha lá. Regime próprio de previdência. Esse regime, então, ele é assegurado aos seus segurados os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Quem são os segurados? São os servidores públicos. Eles são segurados. Beleza? Maravilha. Dependente é quem vai depender dele. Tem ali comprovação econômica, um exemplo. O servidor, ele é servidor, legal, né? O servidor, ele é servidor. Uau! O servidor João, ele é casado com a Maria. A Maria é dependente dele, a Maria ficou comprovado que ela é dependente, enfim. Ali ela é dependente. Agora, servidor, segurados são aqueles que estão em atividade, sejam servidores públicos, titulares de cargo efetivo. Cargo efetivo, aquele, né, por aprovação em concurso público. Os beneficiários, segurados, aposentados, pensionistas. Ou seja, ele é segurado. Quando ele começa a usufruir os benefícios, ele se torna beneficiário. Maravilha? O RPPS em extinção é quando o RPPS do ente federativo, que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão por morte a todos os segurados, mantendo o pagamento daqueles que já foram concedidos. Então, suponhamos, vamos pensar numa linha do tempo aqui. Aqui houve o RPPS em extinção. Então, vamos imaginar que algum benefício deixou de ser assegurado por lei. O benefício que já foi concedido, ele vai permanecer. Vamos supor que é o benefício Y. Tá bom, o benefício Y. Daqui para trás, os que já foram concedidos, aos segurados que já foram concedidos, permanece. Mas agora, daqui para frente, ele não mais vai ser concedido. Maravilha, ele não mais vai ser concedido. Por quê? Porque ele foi extinto. Maravilha. Unidade gestora é entidade de órgão público, né, incluindo ali a arrecadação de gestão de recursos, fundos previdenciários, concessão e pagamento de manutenção dos benefícios previdenciários. O dirigente é o representante legal, ok. Deixa eu ir acelerando aqui um pouco. Aqui, ó. Benefícios previdenciários. Quais são? Aposentadoria e pensão por morte. Cargo efetivo, aquele conjunto, né, de atribuições que é acometido ao servidor por meio de concurso público. Maravilha? Maravilha. Deixa eu ir pulando aqui. Aqui, ó. Equilíbrio financeiro e atuarial, que falou lá, né, na questão, tá aqui. Vamos para frente. Olha só, gente, alguns pontos aqui importantes que eu trouxe para vocês na época das aulas, né? Então, olha lá. Previdência, gente, Seguridade Social, ele é um todo, tá? Então, olha só. Na Seguridade, eu tenho a Previdência Social, que a gente está vendo agora. Nós temos aqui só para os que contribuem. Você tem que tomar cuidado, porque a Previdência, ela é exclusiva para quem é contribuinte. Mas a assistência social, não, ela é para os necessitados e independe de contribuição. Previdência social é diferente de assistência social. A assistência social, ela foca para quem é necessitado. Independe de contribuição. Agora, a previdência social depende de contribuição. Agora, dentro da Seguridade, nós temos o direito à saúde.
Ele também é para todos e ele independe de qualquer tipo de contribuição. Beleza? Maravilha. Olha só que legal essa tabelinha, né? O regime RGPS, olha aqui o quanto, deixa eu mudar aqui. RGPS, aqui é o RPPS e aqui é a extinção. Então, o RGPS, até aqui a data dessa tabelinha aqui, desse gráfico, nós tínhamos mais de 60% da população, e o RPPS, quase 40% da população. Beleza? Maravilha. Então, olha lá, esse quadro aqui, gente, eu simplesmente amo esse quadro. Olha só, a relação de trabalho e o vínculo previdenciário. Se eu estou falando do servidor efetivo, comissionado, empregado público e o temporário. Olha só, aqui está falando da Lei 8.112, que trata do Estatuto dos Servidores da União, mas ele vale aqui. O servidor efetivo, ele ocupa o quê? Cargo público. Ele é servidor. E aí, lá da URPPS, você estiver falando de um servidor do município também. Se a gente falando do estado, vai ser filiado ao RPPS, do respectivo estado ou do município. Agora, o servidor comissionado é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Beleza? A relação de trabalho dele é também a relação ali do regime estatutário. Ele vai ser regido pelo estatuto, mas o seu regime previdenciário vai ser o RGPS. Ele não é amparado pelo RPPS. Exemplo, Joaquim exerce cargo em comissão. Ele foi nomeado, né, lá pelo prefeito, pessoa de confiança, enfim, é um secretário municipal. Ele não é amparado pelo RPPS, ele é amparado pelo RGPS. Maravilha? Os empregados públicos, o regime é o regime seletista. Depende de concurso público? Depende, porém o regime é o RGPS. E aí, por último, o contrato temporário, que tem lei própria e também tem a sua filiação no RGPS. Maravilha? Maravilha. Vamos continuar aqui. Aqui são vários conceitos, tá? Olha lá. Deixa eu ver aqui, estava em vermelho, deixa eu ver. Aqui, ó, isso aqui é importante. O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha exercer cargo em comissão, temporário, emprego ou mandato, filie-se obrigatoriamente ao RGPS. Rebeca, não entendi. Eu vou te explicar. Joaquim é aposentado pelo RPPS. Só que aí o Joaquim foi inventado se candidatar a vereador e ele ganhou. Ele vai se filiar ao RGPS. É obrigatório. Ah, filha, não, porque eu já sou aposentado da RPPS. Não, ele tem que se filiar. Ok? Seja por qualquer regime. Ah, ele é aposentado, mas aí agora ele exerce cargo em comissão. Ele vai se filiar ao RGPS. Maravilha? O segurado que exerça cargo ou função em comissão, que venha a ser de nomeação, enfim, nos órgãos da administração direta ou indireta, aí sim ele continua afiliado ao RPPS, porque ele ainda exerce o seu cargo, ok? A filiação do segurado do RPPS, ela é feita pelo exercício do cargo que é titular, beleza? Então, olha lá. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Eu quero falar com vocês que é o caráter contributivo. Eu queria ver com vocês a parte de. Cadê aqui? Acho que não é nessa lei. Pera. Deixa eu ver se é nessa lei. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó. Isso aqui também é importante. Olha só. Filiação obrigatória.
Denomina-se o RGPS ou RPPS, a filiação é obrigatória. A inscrição já é inscrição dos dependentes, mas a filiação é obrigatória. Rebeca, pode acontecer do segurado não ter dependente? Pode. Pode acontecer. Aí o que vai acontecer? Vamos supor, o Joaquim, ele não é casado, não tem filho, o que vai acontecer? Vai lá, pai, mãe, irmão, enfim. Maravilha? Não pode esquecer do RPPC, regime de previdência privada complementar. O regime complementar, cuidado, porque ele é facultativo, ele não é obrigatório. Maravilha? Bom, chegando aqui ao final, já, aqui ó, compulsoriedade, a filiação é obrigatória, não é opcional. Contributividade, tem que ter a contribuição do servidor. Solidariedade, ou seja, o servidor contribui ali também, né, aquela solidariedade entre as gerações, beleza? Mas, maravilha, chegamos então aonde nós queria. Gente, olha só, 1 hora, não vou passar mais esse tempo, né, porque como no caso aqui só eu fazendo a revisão, então queria passar por essas questões com vocês. Antes de terminar nossa aula, eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, né, de ter vocês aqui, tanto lá no Desafiando Concurso como aqui no Aprobare. Eu queria muito pedir a vocês que vocês se inscrevam no canal do Aprobare. Vão ser postadas aulas, tá bom? Eventualmente, se você for prestar um concurso específico, manda uma mensagem aqui no YouTube deles, do Aprobare, e pergunta: olha, vou fazer esse concurso, vocês vão fazer, nem que a gente faça aula aqui gratuita e coloca no YouTube para vocês, tá bom? E eu espero que de coração vocês tenham gostado muito dessa aula, tanto dessa quanto das outras colocadas no YouTube do Desafiando Concursos. Independentemente da sua religião, eu quero pedir a Deus que te abençoe muito nessa sua prova. Se você está ansioso, se você está preocupado, lance sobre Deus toda essa sua ansiedade, independentemente da sua religião. Não aqui eu não tô, sabe, não me importa. A única coisa que me importa é que você vá bem na sua prova, é que você vá em paz para a sua prova, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que o Espírito Santo ele venha iluminar a sua mente na hora da prova, se você esquecer de alguma coisa, que naquele momento que o Espírito Santo ele venha iluminar você de uma tal forma que você venha lembrar no mesmo momento. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui. Se você estiver nervoso, nervosa, põe aqui se você se sentir à vontade. Eu tenho certeza que você desabafando vai te ajudar muito. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe muito nessa sua jornada. Você fez o seu melhor. Não tenha medo, não se culpe. Ai, Rebeca, eu não estudei um dia, fiquei. Gente, não faça isso. Crê em Deus e em você também. Tenha fé em você também, de que você fez a sua parte. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Deus abençoe muito. Ó, não se esqueça. Lá no Desafiando Concurso vai ter o TJ Paraná. Inclusive já tem 5 aulas lá, tá bom? E quem sabe a gente também não vai fazendo, né? Pouquinho lá e pouquinho aqui. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente. Já deu tudo certo amanhã na sua prova. Um grande abraço. Assim que terminar a prova, vem aqui e me fala, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.